Olá, graça e paz. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. No livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26, diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Eu não quero me deter no contexto deste versículo, eu quero ficar somente nele. Esse versículo nos traz uma informação talvez pouco vista ou pouco pensada, mas é uma informação muito importante. Os discípulos, eles estavam na Antioquia pregando a palavra de Deus. Barnabé foi enviado pelos apóstolos e logo depois ele foi buscar Saulo, onde os gentios estavam se convertendo. Nesta cidade, os discípulos ficam ali ensinando e pregando, se reunindo na igreja, pregando a palavra de Deus. E a parte final do versículo diz que ali naquela cidade, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. À primeira vista é um versículo muito simples, muito normal, mas esta informação que nos traz este versículo é o que nos sustenta, é o que sustenta a igreja do Senhor na face da terra por longos anos. 2000 anos e a igreja ainda está de pé e ela nunca vai cair. A igreja só vai sair da terra quando ela for chamada por Jesus para herdar o reino dos céus. Quando os discípulos pregam a palavra de Deus, as pessoas olham para eles e para chamar eles de cristão, elas têm que ver alguma coisa diferente na vida deles. Jesus não simplesmente pregava. Nós olhamos a palavra de Deus e nós pensamos que Jesus não só pregava. A pregação de Jesus nem era necessário palavras se ele não quisesse. A pregação de Jesus não precisaria ele falar, porque a vida dele era a maior pregação que ele podia fazer. E quando esses discípulos são chamados de cristãos, a palavra cristão, ela quer dizer, na palavra técnica grega, ela quer dizer pequeno Cristo. Quando essas pessoas chamam estes homens de cristãos, eles não estão dizendo que eles são seguidores de Cristo, porque seguidor de Cristo é discípulo. Eles não estão dizendo que simplesmente eles foram enviados por Cristo como apóstolo. Eles não estão dizendo que esses homens eram amantes de Cristo no sentido religioso. Eles não estão dizendo que esses homens eram simpatizantes da nova religião que tinha surgido, que era o cristianismo. Não. Esses homens estão olhando e dizendo assim: ali vai alguém que se parece com Cristo. Ali vai alguém que representa literalmente Cristo na terra. Jesus subiu ao céu, foi assunto aos céus, mas tem pessoas na terra que representam Cristo. E eu vejo na minha forma de olhar esse versículo, eu fico pensando quais a característica que estes homens tinham para que o povo olhasse para eles e dissessem em bom som que eles eram pequenos cristos. Se nós for olhar para a palavra de Deus e estudar a vida de Cristo, nós vamos ver as características de Cristo. E as características de Cristo se revelam em pessoas simples, em pessoas que simplesmente abrem o coração e querem ser usados por Deus. Estes homens, eles carregavam em suas vidas algumas marcas, e essas marcas só encontravam em Jesus. Não encontravam-se nos homens que levavam a palavra de Deus, não se encontravam naquela religiosidade judaica que tinha de tudo para ser a melhor religião. Tinha de tudo para ser a maior religião, e aqui para nós, parecia que era a única que ia ser salva, não é verdade? Porque eles carregavam a Torá, eles carregavam o livro da lei. E Jesus vem e bate de frente com eles, porque simplesmente ser religioso não serve para pregar a palavra de Deus. Simplesmente ser religioso não serve para anunciar o ano aceitável do Senhor. E as marcas que aqueles homens levavam na vida eram as marcas que estavam em Jesus, a característica da natureza de Cristo, que é a primeira característica da igreja de Cristo, a primeira característica da natureza de Cristo é amar. Sem amar, ninguém prega Jesus. Sem amar, ninguém se torna cristão.
Sem amar, ninguém anuncia o Evangelho do Senhor, porque a primeira natureza de Cristo está em amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como eu ser cristão se eu não amar. Não tem como eu ser cristão se eu não estender a mão para abraçar. Não tem como eu ser cristão se eu não envolver esta vida que está ao meu lado sofrendo, se eu não envolver ela com o sentimento de Cristo, que é o amar e resgatar ela através do amor. Não tem como alguém me chamar de cristão. Pode me chamar de religioso, pode me chamar de assembleano, pode me chamar de batista, pode me chamar de todas as religiões, mas nunca vai me chamar de cristão, porque a primeira característica de um cristão é estender a mão, é amar. Nós gostamos de cantar aquele louvor que Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, vivia no pecado, mas nós não estendemos as mãos para quem está do nosso lado, no poço, na lama. Simplesmente nós jogamos uma balinha de sabor de mel, porque Ele passou por nós e não nos ajudou quando nós estávamos na prova. Isso não é amor, isso não é ser cristão. A segunda característica da vida de um cristão é servir. E para servir tem que se entregar. Para servir tem que perder o nome. Para servir tem que perder estatura. Para servir tem que perder status, porque todos os servos são pequenos, não têm estaturas grandes. Todos os servos, eles não têm palavras em si mesmo. Ele não pode dizer, ele não pode responder se não for perguntado. Ele não pode falar se não for autorizado. Ele não tem status. E todo servo, ele tem um dono. Ele tem que se entregar a esse dono. E o dono desse servo tem que ser Jesus. Jesus Cristo não veio ao mundo para servir anjos. Jesus Cristo não veio ao mundo para servir Deus numa pessoa de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para servir pessoas. Pessoas que os rejeitaram. Pessoas que gritaram, solte Barrabás, um ladrão, um político, retardado, louco, agressivo. Esses homens gritaram, solte Barrabás e prende Jesus, prende o Cristo. E Jesus Cristo se entregou por eles. Jesus Cristo serviu a Pedro, que o negou quando Jesus mais precisou de um amigo. Jesus Cristo serviu Judas, que o traiu, vendeu por 30 moedas de prata. Jesus Cristo serviu Tomé, que não acreditou na palavra dele. Jesus Cristo serviu Tiago e João, que voltaram a pescar junto com Pedro depois que ele morreu. Jesus Cristo serviu aos apóstolos que se trancaram dentro do quarto com medo dos homens que mataram Jesus. Jesus Cristo serviu pessoas que o feriu. Jesus Cristo serviu pessoas que o machucou. Jesus Cristo serviu pessoas que necessitavam de alguém. Você é cristão ou você é religioso? Será que eu sou cristão? Pelas cidades que eu passei, Tocantins, norte de Minas, leste de Minas e tantos outros lugares, será que alguém olhou para o Wilton Faria e viu um cristão ou alguém que levava a placa de uma igreja e se reunia 2, 3 vezes por semana para fazer culto? Essa é a marca da igreja, é cristianismo e não religiosidade. A terceira prática daqueles homens estava em Jesus também, porque Jesus disse, o próprio Jesus disse, e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. Jesus não precisava de palavras para falar. Jesus não precisava de argumentos para falar, porque a vida dele era uma pregação. Meu irmão, se você olha para você mesmo e diz assim, eu queria pregar a palavra de Deus, mas eu não tenho homilética, eu não tenho hermenêutica, eu não tenho curso teológico, eu não sei me expressar. Feche a boca e deixe a tua vida falar. Não precisa falar, não precisa ter palavras, precisa ter atitudes de vida. É alguém que olha para um Eliseu que está indo para uma cidade e diz assim, ali vai um homem de Deus, sem Eliseu conversar com aquela mulher. É alguém que olha para uma pessoa e diz assim, esta pessoa tem uma característica que eu não tenho, eu quero ser igual a ela. Ela não fala, ela não se expressa, mas ela mostra. Ser cristão é ter exemplo de vida. Ser cristão é mostrar para as pessoas que literalmente Jesus transforma. Eu não aceitei Jesus para ir aos cultos da noite da vitória no meio da semana
ir aos cultos de celebração no domingo, ou culto da família. Não, eu aceitei Jesus para ser um cristão, para arrebatar pessoas do inferno e levar para o céu, com atitudes de vida. Eu antigamente fazia isso, aceitei Jesus, vou para a igreja e continuo fazendo a mesma coisa. Eu não sou cristão. Antigamente eu mentia, eu enrolava, eu fazia bagunça, eu aceitei Jesus e vou para a igreja 2 vezes por semana e continuo fazendo. Eu não sou cristão. Eu deixei de fumar, eu deixei de beber, mas eu não deixei de fazer as práticas de ódio, de machucar pessoas. Os meus vizinhos querem ver o demônio, mas não querem me ver. Escuta todos que falam de tantas coisas, mas não ouve eu falar de Jesus, porque a minha vida é insuportável. Eu não sou cristão, eu sou religioso. E religioso não ganha vidas para Cristo. Religioso enche uma igreja, mas não leva ninguém para o céu. Religioso fala muito de Deus, mas não conhece Deus. Religioso não sabe quem é Cristo, sabe quem foi Jesus, porque está na história, mas não conhece Cristo, o verdadeiro Deus que morreu por ele, que se entregou, que fez o que ninguém faria, se transformou em si mesmo no maldito, para que os malditos pudessem ser abençoados. Se entregou por si mesmo como escravo, para que os escravos pudessem ser livres. Nós somos cristãos ou nós somos religiosos? E esta palavra bateu forte no meu coração, por isso eu estou compartilhando com você. Se Deus falou com você nessa palavra, compartilhe, leve adiante e deixa Deus transformar aqueles que estão ao teu redor. Não tem como amar Deus sem amar pessoas. Não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Não tem como pregar o Evangelho se nós não influenciar pessoas. Deixa Deus trabalhar na tua vida e seja um verdadeiro cristão. Deus te abençoe em Cristo Jesus.